Bom dia, boa tarde, boa noite, tanto faz, não importa o momento. O que importa é que você está ouvindo o episódio 17 do podcast Conversa B2B. Eu sou a Renata Delia e esse podcast é um oferecimento da Conversa Tech, agência especializada em marketing B2B. Hoje, pela primeira vez, estamos trazendo um dos nossos clientes aqui para o nosso tradicional bate-papo. Ele é o Arno Schwarz, presidente executivo do Banco Fibra, um banco B2B, que atende ao mercado de pequenas, médias e grandes empresas em diferentes segmentos da economia brasileira. E o papo foi bem interessante. Ele falou com a gente sobre o orçamento 2022, sobre o planejamento das empresas para 2022, um tema que certamente já está na mesa de todo mundo nessa reta final de 2021. Foi um episódio bem curioso, porque o Arno tem uma vasta experiência no mercado financeiro e trouxe também um pouco da visão dele sobre o cenário macroeconômico, é lógico, né? E também sobre esses impactos para as empresas atuantes no agronegócio, na indústria, no setor de serviços, de tecnologia, por exemplo, e também para as pequenas e médias empresas. Em contrapartida, o Juliano Dutini, sócio da Conversa Tech, traduziu tudo isso para a realidade do marketing B2B dentro desses segmentos todos. Complexo, né? Complexo, vocês devem estar falando, pô, esses caras ficaram, nossa, tema grande, amplo, mas a gente conseguiu amarrar muito bem, né, Juliano? Dá para os nossos ouvintes uma pequena palhinha desse conteúdo? É isso aí. Enfim, um ano desafiador, então acho que não é novidade para ninguém aqui, né? Como diz a Renata, esse podcast vai ficar na cápsula, vai ser a cápsula do tempo, né? Quem quiser saber o que aconteceu, né? Qual era o que a gente imaginava que aconteceria em termos, né, macroeconômicos em 22, basta aqui ouvir o podcast. Então, o Arno trouxe, a gente falou bastante dos setores e pôde discutir também, porque assim como, né, nossos ouvintes, estamos muito, né, ansiosos em relação ao ano que vem, que caminhos a economia vai tomar, e aqui a gente tem pelo menos um grande profissional, uma grande empresa, dando aqui algumas não só opiniões, mas também baseado em dados e fatos para ajudar a gente nessa decisão. E aí, passeando pelos segmentos, a gente pode discutir um pouco de estratégias que podem estar atreladas a cada setor, né? Afinal de contas, o Brasil, como disse o Arno, setores vão ser mais impactados, outros menos impactados, e é preciso considerar a sua realidade, né, dentro do teu marketing para tomar as decisões. Acho que a principal lição aqui do ponto de vista de marketing é isso, né? Se você puder seguir o teu programa de marketing, mesmo em momentos difíceis, não deixe de fazer, porque é aí que você vai ser lembrado quando a coisa estiver boa. Afinal de contas, o Brasil já passou por tantas crises, acho que esse é mais uma e a gente vai superar. E quem estiver ao lado do teu cliente é quem vai depois aproveitar os bons momentos. Não é isso, Renata? É isso, no Brasil a gente sempre vive em grandes emoções, né? Aqui realmente não é Suíça, que a gente fica ali, tipo, né? Tranquilaço, com previsibilidade sobre as coisas. Esse não é o Brasil. O Brasil não é para iniciantes, como diria Tom Jobim. E bora para o episódio, sem mais delongas. Ouçam e depois nos contem. Arno Schwarz, seja muito bem-vindo ao Conversa B2B. Olá, Renata. Olá, Juliano, todas e todos que nos ouvem. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é nosso também, Arno. E para começar, gostaria que você contasse aos nossos ouvintes um pouco sobre a história, o atual posicionamento e os principais segmentos atendidos pelo Banco Fibra. É logo 3 em 1 na primeira pergunta. Maravilha. O Banco Fibra é um banco que atua desde o final da década de 80, é o braço financeiro do Grupo Vicunha. É um banco hoje voltado ao público B2B. A gente tem um atendimento a empresas de todos os tamanhos, né? Começando
numa faixa de faturamento aí de 2 ou 3 milhões por ano e indo, né, até as grandes multinacionais. E temos também um atendimento ao segmento de agronegócio dedicado, né, que faz parte da nossa história, até porque o Grupo Vicunha teve sua origem no têxtil, e a gente tem esse conhecimento do cultivo do algodão, que faz parte da nossa história e acabou moldando essa vocação para o agronegócio nossa, né? A gente procura, né, se posicionar no mercado como um banco que busca uma diferenciação através do atendimento, né? Isso é super importante para a gente. A gente quer ganhar o cliente na velocidade, na precisão, no conhecimento e também numa relação aí de confiança e transparência que é construída ao longo do tempo. Então, hoje a gente está voltado ao atendimento desse público dessa maneira e é assim que a gente vem construindo nossa marca nos últimos anos. Legal, Arno. E tendo em vista o cenário macroeconômico, a gente até estava rindo aqui antes de gravar o episódio, porque teve muitas mudanças, inclusive nos últimos dias, no cenário macroeconômico brasileiro. Queria que você comentasse o que a gente pode esperar de 2022 e como a macroeconomia deve afetar o orçamento, o planejamento das empresas que atuam no Brasil. A gente aqui no banco tem conversado bastante sobre isso. O ano de eleição nunca é muito simples aqui no Brasil, né? Para qualquer um que está envolvido na administração de um negócio, é sempre bom ter alguma previsibilidade, ter alguma capacidade aí de poder projetar como é que vai se desenvolver a atividade no seu segmento, no país, para poder planejar suas compras, suas contratações, enfim, né? Em eleição, isso sempre acaba ficando prejudicado, principalmente no cenário que temos agora, onde os principais candidatos ainda não detalharam muito bem o que eles estão pensando, qual que é a visão deles para o Brasil, para os próximos anos, né, e para o mandato em caso de vitória. Então, o que a gente tem hoje é um país que passou por 4 crises, né? A gente teve um problema de saúde muito grande, né, no Brasil. Obviamente não foi privilégio nosso, né? O mundo inteiro passou por essa pandemia e acabou trazendo um grande grau de improviso e nem sempre foi lidado da melhor maneira possível, né? Tivemos uma crise política, tivemos uma crise econômica, né? E tivemos também uma crise ambiental, né? Então estamos passando por tudo isso, né? Todos esses aspectos trazem bastante incerteza. E quando a gente olha assim para o crescimento previsto para o ano que vem, que é baixo, né? A gente ainda precisa levar em conta que estamos vivendo um momento de volta aí da inflação, que é um negócio que no Brasil sempre assusta a gente, né? Eu já tenho uma certa idade para lembrar como é que era hiperinflação lá quando eu era criança. Temos um problema relacionado a emprego, né? Temos números ainda altos de desemprego e temos, de um modo geral, uma previsão de que os mecanismos que ajudaram, né, principalmente os mais carentes aí no último ano, assistência, etc., não devam voltar da mesma maneira no ano que vem. Então, para todo mundo que está pensando, né, em planejamento, em orçamento, como é que eu devo me posicionar aí para um ano repleto de incertezas como deve ser 2022 no Brasil, surgem vários aí desafios, né? E certamente a gente pode se preparar aí para muitas né, emoções aí ao longo do ano que vem, porque acho que empreender, né, e tocar um negócio nunca é fácil, mas em cenários como esse, de muita incerteza, de muita mudança, tudo acaba ficando muito mais difícil, né? Quais segmentos você acha que estarão mais favorecidos e mais prejudicados no ano que vem, dentro desse contexto? Então, Renata, a gente aqui no banco tem conversado bastante sobre o que no mercado financeiro o pessoal está chamando de recuperação em K, né? Quer dizer, a recuperação em V é aquela onde você tem uma queda muito grande da atividade, né? E ela se recupera muito rapidamente também, né? A recuperação em K, ela significa o seguinte: você tem a queda,
para um lado, né, pegando uma fatia aí da atividade, uma fatia da população do Brasil, você tem a recuperação pegando outra, tem essa distinção entre pedaços da economia e pedaços do país que tem uma recuperação diferente. Você pega, por exemplo, o setor de agronegócio, que é um setor onde a gente milita e tem um certo conhecimento. Lá, as coisas devem continuar, as notícias devem continuar vindo boas, né, do setor de agronegócio. O mundo como um todo está consumindo mais calorias proteicas, né? Você tem um processo de urbanização que está acontecendo em partes da Ásia, em partes da África, onde à medida que as pessoas estão aumentando esse consumo calórico aí de proteína, o Brasil surge como um fornecedor dessa demanda, e isso deve se manter assim, é uma tendência mais longa, secular, aí de mudança mesmo, né, de configuração aí das populações. Então, proteína deve ser um negócio que vai bem, né, o agro, de um modo geral, no Brasil deve ir bem. Se você olhar a parte de consumo, né, varejo, aí você começa a enxergar um pouco essa questão do K que eu tinha falado, né? O varejo para as classes mais altas, ele deve ser mais resiliente num ano como o ano que vem, né? Se pega, por exemplo, não só varejo, mas, por exemplo, você pega automotivos, né, carros. Os carros que estão mostrando uma melhor performance agora são carros tipo SUV, sabe? De picape. Os carros populares, eles estão tendo uma queda bastante forte, né? Isso tem muito a ver com essa questão aí de falta de perspectiva mesmo de emprego, de inflação, de falta de amparo para as classes mais baixas, né? Quando a gente olha, por exemplo, o setor de serviços, que responde pela maior parte da economia brasileira, né? Aqui também é a mesma coisa, você vai ter serviços discricionários, que a gente chama, né? Aquele que é um luxo, comer fora, enfim, que vão ser mais comprometidos nas classes mais baixas, enquanto nas classes mais altas ele deve segurar um pouco melhor. Mas, assim, a gente, de um modo geral, né, pensando para o ano que vem, estamos vendo um crescimento da economia muito baixo, muito próximo de zero, em parte por conta de todas essas dificuldades, dessas incertezas, e também, né, um pouco dessa questão macroeconômica aí de um custo fiscal maior, né, uma taxa de juros mais alta, que acaba atrapalhando também. Então, deve ser um ano assim onde alguns pedaços devem performar um pouco melhor que outros, mas de um modo geral para o Brasil vai ser um ano de pouco crescimento, né? pouca evolução. Vou chamar o Juliano agora para fazer aquele contraponto a partir do marketing B2B. Como é que fica, Gil, para os executivos responsáveis por esse planejamento, por esse orçamento dentro das empresas que vendem no B2B? Qual é o tamanho do abacaxi e como descascar esse abacaxi para fazer vingar um bom marketing, estimular vendas e aumentar faturamento nesses cenários mencionados pelo Arno? A gente já viu que para determinados segmentos não vai ser um abacaxi exatamente, mas para outros está bem complicado. Não é fácil, não. Não à toa a gente está aqui, trouxe o Arno para falar com a gente, né, sobre esse tema. Marketing B2B nunca foi fácil, né? Em cenários de pouca previsibilidade, bastante pior. Eu acho que a gente também tem um pouco de ter se acostumado, né? O Brasil, de alguma maneira, né, com baixa inflação, a gente tinha uma previsibilidade melhor, né? Me lembro de discussões de orçamento do tipo um crescimento, né? Tinha uma correção né, pequena do orçamento versus o ano passado. Você traz os projetos novos em que você aposta, né, alguma inovação que eventualmente você vai batalhar ali, né, com o seu diretor financeiro para conseguir trazer um investimento maior ou para um produto específico que vai ser lançado ou eventualmente para um caminho novo de abordagem que você quer criar, né?
Então, isso era, de alguma maneira, controlado. O problema é que o ano da pandemia implodiu um pouco o histórico, né? Do ponto de vista de marketing, de resultados, a previsibilidade já seria comprometida pelo simples fato de que, por exemplo, os eventos que eram algo, né, é algo relevante nos segmentos B2B como fonte de negócios, como fonte de trazer leads, enfim, negociações, ficaram off, né? E agora eles estão online, e aí com essa tendência do ano que vem para poder entrar ou não, para não fazer história longa, e até porque a gente tem bastante ponto ainda para passar, eu acho que né, tá bem informado. Se você hoje, né, na área de marketing, vai discutir orçamento, aqui é uma boa fonte. Existem outras. Se informe como está a previsão para o seu setor, entenda como é que ele está. Eu sei que, né, também como ex-executivo de áreas de marketing de grandes empresas, a gente recebe as coisas um pouco mastigadas já, né? Você não tem esse poder necessariamente de... Mas você entendendo esse todo, fica mais fácil de você ser propositivo e, mais do que tudo, fazer escolhas, né? Escolhas nesse sentido de vou para evento, vou apostar em quê? Porque a verdade num cenário de incerteza, mesmo com a certeza de crescimento do seu setor, salvo alguns como o agro, né, que realmente o impacto a gente vê que é muito baixo ou quase positivo, ou ao contrário, né, positivo, a forma de fazer o marketing também mudou. Então, assim, o vendedor na rua, né, aquele bom e velho B2B, esse cenário não vai ser exatamente assim, né? A gente quer que retome e tal, mas ele não será nunca igual como foi antes, ao menos é o que a gente tem lido e estudado. Então, eu acho que ter a noção do seu segmento bastante profundo do cenário macroeconômico, olhar, falar com a sua equipe de vendas e entender os desafios, né, práticos, não só os desafios de negócio, de crescimento, o que quer que seja, para tentar fazer um bom planejamento. Arno, sabendo que o Banco Fibra atua muito fortemente no agronegócio, né? Como o Juliano acabou de falar até do agro, né? O Fibra oferece crédito e outros produtos para diferentes agentes da cadeia do agro, em diferentes culturas que vão da soja ao algodão, passando pelo café, entre outras. Quais os fatores que podem afetar positivo ou negativamente o planejamento das empresas que vendem especificamente para o agro? Esse mundo de agronegócio ele é fascinante, né? Antes de vir trabalhar no Fibra, eu não tinha um conhecimento muito específico do agronegócio. E ao longo dos últimos anos, eu tive a oportunidade de viajar um pouco para o Centro-Oeste, para o Mapitobá ou Matopiba, né? Dependendo com quem você fala, mas, né, a fronteira agrícola lá do Nordeste. E são realmente empresas, né, muitas vezes fábricas de comida a céu aberto, que estão lá produzindo com bastante tecnologia e bastante conhecimento. É realmente uma área da economia brasileira que é muito resiliente, vai muito bem, e salvo, né, algumas coisas que são inerentes à atividade, por exemplo, problemas climáticos ou pragas, enfim, tem muita coisa a favor, né, e puxando essa atividade aqui no Brasil, de modo que é um setor onde a gente não deve prever grandes né, distúrbios em função de mudança de política ou mudança de Brasil. Lá, o que acaba afetando tem muito mais a ver mesmo com a questão cambial, né? Porque muitos desses negócios são voltados a preços que são vistos em dólar, e tem também uma questão, obviamente, de consumo, que é aquilo que a gente mencionava anteriormente, que é uma coisa secular que também não muda de uma hora para outra, né? Então, eu acho que o pessoal que está envolvido com agronegócio, de alguma maneira, está numa situação mais confortável do que demais setores, porque eles conseguem ter uma certa continuidade, uma certa previsibilidade que talvez outros setores não tenham, né?
Mas eu acho que, assim, pensando em ano que vem, para agronegócio, é mais observar mesmo como vai se dar eventuais essas mudanças cíclicas, né? Porque ao você estar vinculado a um negócio que depende de clima e depende também, né, de tendências globais, você está sempre sujeito a né, mudanças externas assim que são imprevistas. Mas eu acho que lá as coisas devem continuar mais ou menos na toada que vem, que é uma tendência muito positiva. O agronegócio no Brasil está tendo um momento espetacular, as empresas estão muito bem capitalizadas, né? Os produtores, toda a cadeia, de um modo geral, se beneficiou aí de alta de preços. E eu acho que todos os prestadores de serviços e empresas vinculadas aí ao agronegócio tendem a ter um ano relativamente bom, né? Juliano, você que também está por trás de estratégias de marketing B2B para o agronegócio, decifre a mensagem especificamente aí para o marketing dessas empresas, quais cuidados específicos que essas empresas devem ter. Aí, apesar de não estarmos falando sobre mar e sim sobre terra, o oceano tá mais azul, né? Como é que fica para quem está vendendo aí, fazendo marketing para o agronegócio? Quem está vendendo para o agro está feliz, né? Primeiro. Então, acho que é essa a história, é ganhar mercado, né? Aproveitar essa onda e crescer o máximo possível junto, né? Eu acho que até em outras discussões, até com o Banco Fibra, eu acho que a questão do marketing para o agronegócio é você estar no timing correto, né? Porque a gente está falando de culturas diferentes, que são com sazonalidades diferentes, com climas diferentes pelo Brasil, né? Tem experiências, né? Estava vendo de plantação de soja no Nordeste, onde ninguém acreditava e tudo mais, enfim, tem toda uma especificidade. Se você for muito generalista no segmento agro, a tua chance diminui muito, porque as diferenças, apesar da tecnologia, apesar de todo a lógica ser a mesma, as características, inclusive do próprio agricultor, enfim, são diferentes entre regiões e entre eles. É exatamente isso, Juliano. O agronegócio, ele quando vai bem, né, o pessoal acha que é fácil. E realmente é um setor que traz, né, exige um conhecimento específico muito grande. Tanto da forma como funciona toda essa parte de cadeia, né, porque tem ciclos que precisam ser observados. Não adianta, por exemplo, você fazer um planejamento de fluxo de caixa com base numa planilha, né? Sem pensar que tem um tempo de colheita, tem um tempo de plantio, tem um vazio sanitário. Perfeito. Então, na medida que uma empresa que não é do setor passa a trabalhar com agronegócio, é super importante ter esse conhecimento de como é o campo mesmo, porque é lá que vai ditar, né, a forma correta de trabalhar, é lá que se criam as vantagens competitivas e a fidelização, né, dos clientes, enfim, é assim que se ganha o mercado do agro, é através de muito conhecimento, experiência e presença, né? É importante sair dos escritórios e ir até lá para entender como é que de fato funciona esse setor que é pulsante e, né, propela aí a economia brasileira. É isso, exatamente. Timing. Muitos setores têm isso, né? A gente tem que ficar atento, o pessoal do marketing, não adianta, tem que ter profundidade, tem que tocar no momento certo, senão não sai negócio. O agro requer especialização, né? Requer um conhecimento muito mais aprofundado desse universo, dessas culturas, desse timing, etc. Não é para amadores, não é qualquer um que consegue botar de pé um bom planejamento e boas ações de marketing B2B para esse segmento. Mas mudando totalmente o enfoque da nossa conversa para um outro segmento, que é justamente o da indústria, gostaria de saber do Arno a sua visão sobre os desafios enfrentados pela indústria brasileira
hoje e como é que eles devem se traduzir em desafios orçamentários, desafios de planejamento para 2022. Por quê? Ao passo em que o agro vai aumentando aí, né, nos últimos anos, toda a sua participação no PIB, a gente tem um movimento contrário, né, dentro da indústria, um fenômeno, até no Brasil, não só no Brasil, na Argentina também, né, um fenômeno de desindustrialização na América Latina e etc. Até porque é interessante a gente saber a visão do Arno, porque o Banco Fibra tem aí o seu cordão umbilical, né, ligado ao Grupo Vicunha, que é um dos maiores grupos industriais do país, que controla a Vicunha Têxtil e a Companhia Siderúrgica Nacional, né, a CSN. E o Fibra tem essa relação próxima também com indústrias de médio para grande porte, né, de diferentes segmentos que se enquadram como clientes do banco. Então, acho que o Arno é um grande especialista em indústria também, no fim das contas. Conta para a gente o que você está percebendo, quais são os desafios aí. Obrigado, Renato. Na indústria, né, a gente precisa levar em conta a diversidade de atividade que existe lá, né? Estamos falando aqui de algumas empresas que exportam, outras empresas que são voltadas, né, a diferentes cadeias. Então, de uma forma geral, a gente pode esperar que esses desafios, né, que a gente apontou no começo da conversa, acabam influenciando muito o planejamento das empresas, porque você passa a ter um cenário de juros mais altos, né? A gente viu nos dias recentes. Isso para as empresas acaba comprometendo um pouco o fluxo de caixa das empresas na medida que sobe a despesa que elas têm com juros, né? Isso acaba afetando a demanda também das empresas, porque a relação é essa: quando o juro sobe, em geral, a demanda ela é contida, né? E você também passa a ter esse efeito da inflação que beneficia algumas empresas e atrapalha outras, né? Dependendo de onde você está nessa cadeia e do estoque que você tem que carregar, para a capacidade de repassar esses preços. Então, quando você olha assim para um trabalho de orçamento, né, e começa a pensar como é que você vai montar isso para o ano que vem, se você é uma indústria, né, que tem mão de obra, que tem matéria-prima, que tem uma preocupação de bens acabados, e muitas vezes ainda, né, tem algumas variáveis voltadas a governo também, né, dependendo da tendência que uma lei pode tomar ou não. Algumas dessas indústrias são reguladas. Então, assim, dependendo muito da parte, né, que a gente está falando, essas incertezas acabam atrapalhando bastante a capacidade das empresas de olhar, né, para além aí de 2022 ou para além da eleição, por exemplo. Uma outra coisa que tem acontecido, né, no mundo de um modo geral é que as cadeias produtivas elas têm sido impactadas, né, pela pandemia. Tem faltado, por exemplo, muito chip, né, para produto eletrônico. Então, esse negócio de inflação, eu estou falando de inflação no Brasil, mas a inflação está acontecendo no mundo inteiro, né? Teve uma grande resposta de governos e bancos centrais no mundo inteiro de auxílio aí, né? Dando liquidez para as economias, para o mercado. Isso acabou gerando uma alta de preços em tudo que é lugar. E levou também a alguns gargalos aí em algumas cadeias produtivas. Então, até isso, né, para empresas, às vezes, que precisam de componentes importados, tem bastante coisa aí que tem né, uma incerteza associada. Então, de um modo geral, fica muito complicado, né, a gente assim, esperar falar de forma, né, mais homogênea. Eu acho que quando a gente fala em PIB praticamente zerado, né, um crescimento baixo no ano que vem, isso acaba impactando as empresas de uma forma importante, né? Mas vai variar muito dependendo de onde essas empresas atuam, né? Qual que é a proposta delas em termos
de atendimento de cliente, enfim. Juliano, já sabemos, né? Indústria também é outro mundo que não é homogêneo, como o Arno acabou de explicar. Mas, de modo geral, estando na indústria e fazendo marketing e vendendo para dentro da indústria, qual é a mensagem aqui para o pessoal de marketing B2B? Eu tenho, né, o que a gente tem visto é que com esse momento de baixa previsibilidade é difícil você, né, na indústria especialmente, que tem essa pressão por custo, né, tá tudo custando mais caro. Eu acho que é um dos piores cenários aí se a gente for falar de capacidade de investimento em marketing neste período, eu diria. Por outro lado, eu acho que a atenção à equipe comercial, acho que esse suporte à equipe comercial, fazer com que, né, a relação com o cliente, acho que aí o foco do marketing na indústria, pensando dessa forma, é foco em relacionamento com o cliente e foco com a equipe comercial. Né? Ficar atento, de novo, indústria especialmente, também é muito ligada a eventos, né, de setor. Ficar atento ao evento que vai ter no setor, se ele realmente, que porte ele vai ter, o que você pode tirar dele, né? Eu acho que o caminho é mais esse, não tem aqui muita, esperar um pouco, né? Tá perto do cliente, tá perto da equipe comercial, fazer, né, ver com o pessoal de produtos, ver se tem alguma previsão de algum lançamento, algo que esteja nesse momento no radar para você se preparar. Mas eu acho pouco provável que você consiga grandes feitos, ou enfim, é realmente desafiador aí. Mudando de novo de pato para ganso ou de saco para mala, depende da região do Brasil onde você está, vamos passar outro segmento para o Arno aqui, que é o segmento de serviços, mais especificamente o de tecnologia. E aí eu estava conversando com o Juliano até antes da gravação. A Conversa Tech tem tido muita demanda de empresas de tecnologia, ampliando, inclusive, né, investimentos em marketing durante a pandemia, inclusive, porque, afinal de contas, a pandemia acabou acelerando a digitalização do mundo. Né? Esse segmento aí, tecnologia, no Brasil, está no Oceano Azul? Olha, eu diria que cada vez menos. Assim, ele recebeu muita atenção, né, da parte de todo mundo na pandemia e surgiram muitas empresas novas e muitas empresas fortes, né, atuando em tecnologia. E a mudança de hábito que a pandemia trouxe, em alguma medida, ela é permanente, né? A gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o retorno, né, pós-pandemia, de alguns dos hábitos aí das empresas e dos consumidores, mas a gente pode já pensar, né, que provavelmente não vai ser da forma que era antes. Então, eu acho que tem muita oportunidade ainda, né, nesse sentido. É um oceano quase azul, porque a gente ainda tem muito a fazer aí na parte digital, na parte tecnológica. Mas, por outro lado, o Brasil está produzindo, né, uma quantidade imensa aí de novas empresas, de novas formas de atuar, e isso é uma tendência que vem para ficar. O Brasil tem se mostrado um país muito capaz aí de ter, né, não só as ideias, mas também de ter execução dessas ideias de forma muito interessante, né? E tem vindo dinheiro para apoiar essas empresas, né? Deve continuar isto indo para frente. E eu acho que, de novo, né, voltando àquela primeira discussão da recuperação em K, o serviço digital é o serviço que deve ter uma resiliência maior. Eu imagino que, principalmente né, nesse tempo aí, onde a gente não sabe muito bem como vai ser o comportamento da pandemia indo para frente, as pessoas não vão abrir mão totalmente dos hábitos adquiridos aí de relações, né, digitais e de consumo digital, enfim, deve ter uma resiliência maior, e eu acho que é um setor que ainda vai crescer bastante em representatividade aqui no Brasil indo para frente.
Juliano, você que está recebendo essa demanda, está felizão que está recebendo demanda de tecnologia para caramba. Pois é. E aí? É verdade, isso, acho que teve esse processo que o Arnold descreve em que todo mundo correu para ter, né? Inclusive as empresas, algumas não estavam, né, completamente preparadas. Vide ferramentas como essa que a gente está usando aqui, o Zoom e tal, não estavam preparadas para esse volume, né, que acabou acontecendo de conexões e tudo mais. Isso implica em um monte de fatores se a gente for pensar em tecnologia, né? Desde banda, né, para conseguir todo mundo estar em casa, computadores, né, adequados para estar em casa, fones adequados, enfim. Estamos falando aí de hardware, software e telecomunicação. Tudo isso teve realmente esse acréscimo. E agora a briga fica entre os melhores, né? Acho que pulverizou bastante, tem uma série de ferramentas, tem bastante mercado, mas exatamente, eu também entendo que com essa teoricamente estabilização nunca vai ser estável, né? Está sempre crescendo, é uma demanda que, mas no nível que a gente teve na pandemia, dificilmente vai se verificar ao longo da vida, pelo menos da nossa, que acho que vai ser difícil, se Deus quiser, inclusive, né? Mas, enfim, tudo isso para dizer que, assim, o grande lance é realmente gerar demanda nesse setor, conseguir, né, tá na mente do cliente, né, se posicionar, né, ter uma marca forte, se posicionar e gerar demanda para a área comercial de qualidade, conseguir mostrar a sua proposta de valor, conseguir comparar o seu produto, o seu serviço com o concorrente, porque aí é isso. Hoje está desse jeito, amanhã está de outro jeito, tem uma outra novidade, tem aí uma clara corrida, né, em relação a isso. E o decisor, né, de tecnologia, enfim, seja ele pequeno, médio, um empreendedor, ele, ao tomar uma decisão, um exemplo simples, por um software de controle financeiro, né, para uma empresa pequena, média, né, ele tem várias opções, não são poucas, mas você ir lá e conseguir se colocar, né, ter uma boa presença de marca, ajudá-los especialmente a ter né, com educação, com informação, e acima de tudo, conseguir comparar, mostrar claramente a sua diferença entre seus concorrentes, eu acho que esse é o caminho para que o marketing deve fazer. Em empresas maiores que usam, por exemplo, o canal indireto de vendas, né, em que isso é muito comum em empresas multinacionais que têm os outros canais. Isso, eu acho que a gente tem visto que as operações têm incentivado o marketing local para gerar demanda para esses revendedores, ou seja, um papel que teoricamente seria simplesmente dos revendedores, hoje o marketing no Brasil está sendo mais protagonista, está falando mais, está se colocando mais para ajudar esses revendedores a gerarem mais negócio. Eu acho que esse é um cenário que a gente tem acompanhado bastante de perto. Bom, vamos falar agora sobre as pequenas empresas brasileiras, né? E isso merece uma grande atenção, porque as pequenas empresas são grandes geradoras de emprego no Brasil. Muitas delas fecharam as portas por conta da interrupção da atividade econômica durante a pandemia e outras tantas ainda estão em apuros, mesmo que continuem operando, e aí tem todo esse fator macroeconômico que o Arno já comentou com a gente, e que certamente é sentido com maior, né, na escala Richter, o terremoto para as pequenas empresas ele acaba sendo sempre maior, né? Das pequenas empresas que sobreviveram ao baque todo até agora, boa parte recorreu ao Pronamp, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que já destinou mais de 60 bilhões em crédito entre 2020 e 2021 a essas empresas, de acordo com o Ministério da Economia. A grande questão é que, mesmo que o programa torne-se, né, vitalício, como uma linha de crédito para essas empresas,
muitos desses CNPJs ainda precisam de crédito extra, para além do Pronamp, não apenas para sobreviver, mas para crescer a longo prazo. Arno, como é que você analisa os desafios das pequenas empresas para 2022 e quais os impactos disso para as grandes e médias que vendem para as pequenas? Renata, acho que na tua pergunta você já endereçou super bem, né? Tudo que é difícil para as grandes e médias é muito mais difícil para as pequenas. Elas têm muito menos amparo, tem muito menos recursos, né, para onde recorrer. E, de um modo geral, né, quando você entra num ambiente assim, que é um ambiente mais difícil para negócios, essas empresas acabam realmente sofrendo mais e tendo mais dificuldade. Historicamente, né, se você olhar também como tem sido o atendimento, pelo menos no nosso setor financeiro aqui para essas empresas, ele não tem sido ideal. Muitas dessas empresas têm dificuldade em acessar crédito, dificuldade em acessar um serviço consultivo, né? Não tem uma boa compreensão também da gestão financeira. Então, essas empresas elas são muito carentes aí de uma atenção especial e de um atendimento próprio, né? Nós aqui no Fibra estamos se preparando para atender segmentos de empresas que têm um faturamento menor do que o que a gente vinha fazendo. A gente pode fazer isso agora, em parte por conta do avanço da tecnologia, né? Quando você pensa em nuvem, né? Que o Banco Fibra fez a migração para a nuvem em 2017, isso é um caminho para a gente poder escalar a operação do banco a um baixo custo e ter um atendimento remoto também, digitalizado, né, através de uma conversa muitas vezes digital com esses clientes, sem ter que ter aquela agência, né, de tijolo, cimento em cada esquina de cada cidade do país. Isso antes era proibitivo para a gente, agora a gente consegue ter uma proposta de atendimento digitalizada que alcança essas empresas desse tamanho e que permitem que a gente atue junto a elas, né? Então, da mesma maneira que a gente está se preparando para fazer esse atendimento, a gente vê que tem toda uma economia sendo criada no entorno das pequenas empresas, no setor financeiro, certamente, mas acho que também em várias outras áreas aí que são voltadas ao atendimento da pequena empresa, logística, né? Antigamente, se era um pequeno comércio, se você não tinha lá o teu cliente do lado, como é que você fazia para vender à distância, né? Como é que você fazia essa gestão? Estão surgindo soluções dessa maneira. No próprio ramo, né, da Conversa Tech também, ficou muito mais fácil de uma pequena empresa alcançar, né, um público maior, ter uma conversa maior. Então, eu acho que a notícia, né, para médio e longo prazo é boa. O Brasil e o mundo, né, através da tecnologia, através da digitalização, está dando meios para que surjam novas empresas menores, que possam resistir a cenários adversos, né, com um pouco mais de recurso, um pouco mais de flexibilidade, de área aí para manobra. Mas no curto prazo é bem o que você falou. A gente tem aí um cenário muito desafiador, né? Muitas dessas pequenas empresas são empresas que são voltadas aí para média e baixa renda. O Brasil é um país ainda onde a maioria da população é de média e baixa renda. Então, elas devem sofrer aí ao longo do ano que vem com toda essa incerteza, com todo esse cenário de retração, de alta de juros, enfim, né? É um cenário realmente bastante desafiador. E o Pronamp, como outras medidas que foram tomadas aí no ano passado, eles foram feitos naquele momento em regime de emergência e não é um negócio que deve perdurar, né? Algumas coisas estão sendo estendidas, né? Mas outras medidas que trouxeram muito alívio, seja para as próprias empresas, ou seja para os consumidores, né, dessas empresas, não devem voltar no ano que vem, até pelas restrições mesmo que o governo tem, né? Mas por falta de vontade, eu acho que, de um modo geral, a classe política adoraria direcionar mais dinheiro aí para programas assistenciais, etc.
mas a realidade econômica ela te limita no que dá para fazer. Então, deve ser um ano bem difícil para as pequenas empresas, né? A gente pretende aqui no banco avançar no segmento, tentar crescer no número de clientes, no volume, né, que a gente vai direcionar para o atendimento dessas empresas, mas eu acho que as dificuldades elas existem, né? Quem sobreviver lá na frente vai ter o benefício de estar mais integrado e ter mais recursos, mas essa travessia não vai ser fácil, né? E aí, Juliano, dentro dessa travessia que não é fácil, a Conversatec atende empresas grandes e médias que vendem para as pequenas, que fazem marketing para as pequenas, e vocês, inclusive, durante a pandemia, tiveram que descascar o abacaxi de fazer marketing e tentar vender, ou, né, se não naquele momento, tentar segurar ali cliente, audiência para vender em momentos melhores, para, inclusive, segmentos que foram muito afetados, como o segmento de alimentação fora do lar, né? Qual é o tamanho do abacaxi agora, aí dentro do que você está observando, tanto do ponto de vista das grandes empresas que vão vender para as pequenas, quanto do ponto de vista do pequeno, que está ouvindo a gente ali, que a gente certamente tem aí os responsáveis por marketing de pequenas empresas entre os nossos ouvintes. Como é que está para essa galera? Já vou colocar uma questão na mesa, que é, obviamente, o poder do conteúdo, né? Acho que é mandatório você produzir conteúdo para a pequena empresa, e a pequena empresa produzir conteúdo para os seus públicos para ganhar relevância e para ser notada. No caso das grandes que vendem para as pequenas, inclusive no segmento financeiro, né? Falando aqui do Fibra, você tem aí uma questão até de educação financeira, por exemplo, desse empresário pequeno, que nem sempre tem a formação né, tão avançada assim quanto a gente tem em outros segmentos, nem sempre ele vai ter um departamento financeiro tão estruturado. Então, tem um abacaxi aí e certamente o conteúdo é um dos caminhos para os dois lados, né? Para o pequeno que precisa vender para a pessoa física, por exemplo, e para o grande e o médio que vai vender para o pequeno. Comente, Juliano, comente, como diria a Tata Werneck, comente. Cara, é assim, ó, o pequeno que a gente tem visto, né, de modo geral, não existe no Brasil a cultura financeira, né, no sentido de que todo mundo, a maioria das empresas, inclusive das empresas bem-sucedidas, muitas delas bastante bem-sucedidas, dentro do seu tamanho, claro, com dinheiro próprio, não vê a situação, tem sempre essa desconfiança, o que acaba freando um pouco, né, as decisões de investimento, especialmente. E aí eu estou falando de investimento em marketing, né? Como é que eu vou começar aquele programa? Ou a decisão em cima de uma ferramenta que vai melhorar ali bastante o processo, ou alguma, né? Ainda mais se for em dólar, né? As ferramentas que a gente contrata, por exemplo, aqui, muitas delas são em dólar. E aí tem esse impacto bastante relevante, né? Então, o pequeno já não tem muito essa cultura, né, de colocar o carro na frente dos bois. Ele espera para depois ver se tem caixa e com o próprio caixa fazer os movimentos. Esse pequeno, assim, dependendo, de novo, também muito pulverizado, dependendo da situação em que ele está, essa situação, as crises no Brasil, e aí o Arno pode falar melhor até, elas vêm e voltam, vêm e voltam, vêm e voltam. Assim, e os programas de marketing, isso serve para a média, para quem vende também para essas pequenas. Acontece que o seu posicionamento, a sua lembrança de marca, o teu conteúdo ali no dia a dia, você não vai esperar, não, agora acelerou, eu vou aqui me posicionar. Já o seu concorrente já fez, né? Então, a questão toda é esse balanço. Do ponto de vista de marketing, quanto menos gente estiver falando, mais você vai ser escutado, ok? Então, tem essa lógica da comunicação, de você ter mais espaço. Mais que isso, se é um momento de crise e você segue se comunicando
com conteúdo que ajuda ele nesse processo. Vídeo que a gente está fazendo aqui, a gente está, né, criando um podcast falando de economia para o nosso público B2B aqui, no intuito de compartilhar esse conhecimento que a gente aqui discute nesse momento de crise. Ou seja, né, a lógica é, se você durante esse momento teve esse cuidado de olhar para o teu público, para os seus clientes, ajudá-los nesse processo, ainda que seja com informação, não precisa ser só com, né? Claro, desconto num produto, uma boa negociação, sempre é bem-vinda nesse período. Isso vamos deixar lá para a equipe comercial, planejamento comercial, pessoal lá que se entenda. Falando aqui do nosso mundo, é isso. A sua presença nesse momento é muito importante. Me fez lembrar aqui de um trabalho que a gente fez para um software do mercado de aviação, né, de turismo. E era uma entrevista, a gente estava criando ali, entendendo o que seria uma persona mundial, entrevistando várias pessoas pelo mundo todo. E a gente entrevistou, eu não me lembro em qual país foi, cara, pior que eu acho que era a Síria, já faz algum tempo, enfim, alguma região ali onde a gente sabe que a coisa não é fácil. E a fidelidade... E ele declarou extremamente fiel ao software, falou, cara, eu não mudo, não vou mudar nunca, porque durante a guerra, não foi Síria, porque a Síria segue em guerra, né? Segue em guerra. Mas isso, não vou me lembrar aqui, mas enfim, o ponto era, durante a guerra, os caras, o vendedor veio aqui e falou comigo, falou, cara, não consigo, falou, não tem problema, te dou 3 meses de isenção, fica aí, continua fazendo o que dá, não para. E ele, a partir disso, gerou uma gratidão, né? uma conexão até maior do que a normal ou natural, especialmente em casos extremos. Não estou aqui falando de uma guerra, a gente, graças a Deus, não vive isso e é bastante distante da nossa realidade, mas faz pensar um pouco isso, né? No momento da dificuldade, você está presente, faz muito mais diferença que na hora boa, né? Não estou dizendo que não tem que ser pensado o investimento, é óbvio que sim, mas não se constrói marketing, a tua imagem, o que você pensa, não tem pausa, agora eu vou parar aqui porque eu vou, né, ver o que vai dar. O mercado não espera isso. Né? Alguém vai estar fazendo e vai estar tomando o seu lugar nesse mercado. A gente estava vendo o Guilherme, meu sócio, a gente estava vendo um estudo da Gartner, ele trouxe, e que mostra lá que 27% do tempo de decisão hoje, né, de um executivo, né, que vai decidir por uma compra de um serviço ou um produto B2B, ele passa online pesquisando, né? E já é maior do que o tempo que ele passa falando pessoalmente com a empresa, né? Então, você vê que isso, acelerado ainda pelo que a gente está falando aqui, da presença da digitalização das relações aqui, né, por conta da pandemia, que isso vai, de novo, se estender, o conteúdo é essencial. Conteúdo é essencial. Conteúdo é essencial e apesar da gente não ter guerra, né, pelo menos por enquanto, e espero que não tenha, a gente tem outros problemas que são essas oscilações econômicas todas que marcam a história do Brasil e que agora voltaram a nos assombrar. Então, a gente tem essa questão dessa instabilidade e, de fato, as empresas que souberem fidelizar seus públicos serão lembradas, né? Aí eu acho que tem um grande diferencial, como falou o Juliano. E o papo está muito bom, por mim eu estenderia a nossa conversa aqui, a chamar um cafezinho e depois um happy hour, porque hoje é sexta-feira, você que está ouvindo a gente numa segunda, I'm so sorry, mas nós estamos gravando na sexta. Então nós estamos muito felizes. Hoje é pré-feriado, ainda por cima, pré-feriado prolongado. Não sei se o Arno acho que está com cara de quem vai trabalhar, pelo menos na segunda-feira, será? Vou, infelizmente. Vai trabalhar. O Copom fez isso com você, né, Arno? Vai ter que trabalhar e tudo mais, né? Segunda-feira estaremos aí. Estaremos aí. Mas, bom, acaba que a gente acaba estando aqui
também. E a mensagem é que estamos chegando ao final do episódio 17 do podcast Conversa B2B, e eu gostaria de pedir as considerações finais do Arno Schwartz, presidente executivo do Banco Fibra. Bom, obrigado aí mais uma vez pelo convite, Renata e Juliana, foi realmente muito legal. Eu acho que o que é importante, né, para todo mundo que está tendo aí que tentar, né, ter algum tipo de visibilidade e né, pensar já como vai ser o próximo, como serão, né, os próximos 12 meses, como vai ser o próximo ano, é tomar um pouco, né, dessa mudança, né, toda de atitude que a gente vem vivendo nos últimos anos, em parte por conta da pandemia, mas já algo que já estava em curso, né, que é a adaptabilidade, né? A empresa está muito pronta para responder à incerteza de um modo geral, porque a pandemia obviamente exacerbou isso, mas a gente vive num mundo onde, pelo menos na nossa indústria financeira, é muito difícil projetar o que vai acontecer daqui a 5 anos, 3 anos, né? Quando você tem um ano como o que a gente vai ter o ano que vem, isso acaba importando ainda mais, né? Porque dentro, por exemplo, de um mandato presidencial, você tem algumas fronteiras aí que você entende que serão respeitadas, né? Você imagina que um governo de determinado viés trabalhe de determinada maneira, mas quando tem eleição fica tudo meio que no ar. Mas isso por si só, né? Se tivesse uma continuidade também de governo no ano que vem, não eliminaria, né, toda esse ambiente de mudanças que a gente está vivendo e toda a necessidade que as empresas têm de responderem muito rápido e estarem muito preparadas para lidar com mudança, né? Nós no banco, né, a gente tem percebido que essa proposta que a gente tem de um atendimento consultivo, de solução, de foco realmente, né, na relação que se cria com os clientes e numa conversa, né, franca, indo e voltando, é o que acaba levando as empresas a terem permanência, a terem resiliência, independente de tamanho, independente de setor, né? Essa questão toda que surgiu de foco no cliente, essas tendências digitais de aproximação, né, entre empresas e consumidores, elas têm ganhado essa importância toda recentemente, porque é o que vai ajudar a navegar, né, em qualquer cenário. Aqui no banco a gente diz, eu não sei no futuro próximo, né, se eu vou estar concorrendo só com bancos, se eu vou estar concorrendo com fintechs, com empresas não financeiras, né, as big techs estão também pondo, né, o pezinho aí na poça do mercado financeiro. Mas o que a gente sabe é que o cliente vai querer estar bem atendido, ele vai querer ter sua demanda compreendida e ele vai querer ter alguém que esteja lá para escutar e criar soluções para ele, criar algo que o atenda. Então, a gente tem procurado, né, trazer essa ideia para dentro, e isso é o que nos permite, né, no nosso caso e na nossa experiência, navegar todos os tipos de cenários, né, independente do que aconteça do ponto de vista macroeconômico, mundial, né, ou mesmo da pandemia. A gente precisa sempre ter muito mais essa atenção voltada para fora, voltada para quem acaba, né, nos presenteando aí com a nossa clientela, né, com demanda aí pelo que a gente faz. E acho que essa é a melhor resposta que a gente tem para cenários desafiadores de todo tipo e para uma incerteza prolongada que deve marcar aí a realidade de todo mundo, não só aqui, mas acho que no mundo inteiro, nos próximos vários anos. Arno Schwartz, muito obrigada pela sua presença e pela sua contribuição aqui com a gente. Volte sempre. Já fica o convite para a próxima, até porque a gente falou de 2022, mas, de fato, a gente tem muito que conversar sobre longo prazo, né? E você, Juliano Dutini, vou pedir também as suas considerações finais.
Cara, eu acho que tratamos com bastante profundidade dos temas. Acho que o Arno resumiu bem aí no final. O ponto é que aproveitar, né, esse momento de... O negócio é ter clientes, cara. As empresas têm clientes, atender bem o seu cliente, entender a dinâmica dele, criar produto tem ficado cada vez mais fácil. Não estou dizendo que é tudo simples, né? Mas as coisas têm ficado mais fáceis por conta do que a gente falou aqui de digitalização, especialmente a gente está falando em serviços. Então, a decisão, a gente sempre fala, no B2B, não é, né? Não é negócio que decide com negócio, é pessoa com pessoa. Então, esse atendimento e esse entendimento, especialmente, transformar, tem que responder, não adianta só entender, né? Tem que construir resposta para essas demandas. É o que vai garantir, seja o ano que vem ou, enfim, a longevidade da empresa. E ainda dentro disso, para botar um pouquinho de provocação e até uma visão mais otimista, nesses momentos, especialmente que a gente passou, acho que a gente vive um momento histórico também para os profissionais de marketing, seja ele de qualquer segmento, um que está mais impactado ou menos impactado. As pessoas estão mais abertas a escutar novas ideias, né? Ninguém se assusta mais se você trouxer, fala, cara, e se, né? Esse é o momento também de você plantar aquele, cara, e se a gente fizer, né, esse processo desse jeito? Então, aproveitem isso, ainda que tenha uma discussão ainda orçamentária em que não seja muito favorável por conta da baixa previsibilidade, colocar essas coisas na mesa em setores que eventualmente estejam com mais dificuldade, pode ser que ao longo do ano esse dinheiro apareça, né? Agora, se você ficar na mesma, possivelmente isso não vai acontecer. Então, assim, apesar do cenário difícil, de incerteza, provoque, vá atrás de soluções que ajudem. Afinal de contas, é o que a gente falou, equipe comercial não, né, continua remoto, as relações ainda são desafiadoras do ponto de vista para os negócios B2B, né? Se possível, não desacelere seu marketing, se possível, acelere, porque é o que a gente comentou aqui, né? Se você tiver na cabeça e mente das pessoas nesse momento, esse momento que a gente está vivendo, assim como os bons momentos começam e acabam, então assim, você não pode também se deixar levar nem por um otimismo, nem por um pessimismo, né? O Brasil não nos permite esse luxo. Então, vamos pensar dessa forma, seguir provocando, né, a empresa, trazendo novas referências, trazendo novas ideias, pedindo orçamento sim, e por outro lado, não deixar de investir, especialmente, como a Renata falou, em um bom programa de conteúdo para falar com essas pessoas, sentir que você está ao lado dela, disponível ao longo dos próximos 12 meses. É isso. E não perder o bonde, né, gente? Aquele famoso ditado popular de perder o bonde da história, e nesse caso, história com H maiúsculo. Perdeu o bonde dos rumos da humanidade, né? Perdeu o rumo da grande história que vivemos. Muito obrigada também, novamente, pela sua companhia, Juliano, que está sempre comigo aqui no Conversa B2B. E obrigada também a vocês, nossos ouvintes, pela companhia e pela audiência. Aproveitem e sigam-nos nas plataformas de streaming, no YouTube e também no site conversa.tech para acompanhar os novos episódios, as nossas novas publicações de blog posts, que inclusive aprofundam e ampliam as conversas que a gente tem aqui, e também para se inscrever e receber a nossa newsletter mensal e gratuita, todinha dedicada ao marketing B2B e temas análogos. Um abraço e até a próxima!